Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Geografia. Olá, tudo bem? Vamos iniciar a semana 1 do PET, volume 2, de Geografia do 5º ano. Tema: Dinâmica da População Brasileira. Dinâmica da População Brasileira. Bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Caro estudante, nesta semana você irá compreender que a dinâmica da população do Brasil e do nosso estado de Minas Gerais está relacionada a vários fatores, dentre eles as taxas de natalidade, nascimentos, e as taxas de mortalidade, óbitos. E reconhecerá também que as migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas no nosso país e estado, contribuem com essa dinâmica. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem da nossa população. Então, quantidade de brasileiros, né? 212.987.467 brasileiros. Projeção de população estimada IBGE em 23 de abril de 2021. Se compararmos com a década de 1950, veremos que nossa população quase se quadruplicou. Nossa população continua crescendo. As pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciado por fatores como o crescimento natural e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo por 1.000. Tem o símbolo aí. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam, e a de emigrantes, pessoas que saem do país. Mudanças na dinâmica populacional brasileira. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução das taxas de natalidade. Essa que pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa, com 60 anos ou mais. Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas de idade etária nos anos de 1991 e 2015, segundo pesquisas do IBGE. 1991 e 2015. 1991, idosos 7%, adultos 48%, jovens 45%. 2015, idosos 14%, adultos 56% e jovens 30%. Para saber mais, aí tem a sugestão do vídeo, expectativa de vida, produzido pelo IBGE para entender melhor os motivos que têm levado nossa população a viver mais. Então tem o link aí. Vamos iniciar as atividades. Atividades. Número 1. Observe o gráfico sobre as taxas de natalidade e mortalidade durante a série histórica de 1881 a 2007. Então, nós temos aí o gráfico. Taxas brutas de natalidade e mortalidade por 1.000 habitantes
no Brasil entre os anos de 1881 e 2007. Então, esse gráfico aqui, taxa de natalidade, ó. E aqui taxa de mortalidade. Letra A. O que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. Letra B. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explique o fenômeno. Número 2. Observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, nós temos aqui, né, o mapa, observe bem. Bom, população estimada em 2020, quantidade de pessoas. População no último censo de 2010, taxa de natalidade 2009, esperança de vida em 2017, e aí nós temos as quantidades aí. Então, letra A. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Letra B. A população em Minas Gerais vive, em média, 77 anos. O que contribui para que as pessoas vivam mais? Letra C. Qual região do estado você vive? É uma região populosa? Bom, então no número 1 nós temos o gráfico mostrando aí as taxas de natalidade e mortalidade entre 1881 a 2007. Então, na letra A, está perguntando o que aconteceu ao longo dos anos com a taxa de natalidade e para citar um motivo que explique o fenômeno. Então, a gente está vendo aqui, está perguntando a taxa de natalidade, ó, taxa de natalidade. Então, aqui. Então, houve uma redução, né? Diminuiu a taxa de natalidade. Mas por quê? Então, pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa de fecundidade. Então, as famílias, elas diminuíram o número de filhos. As mulheres passaram a se dedicar mais ao mercado de trabalho, né? Tá perguntando se tinha um motivo, que explicar, pedindo para citar um motivo. Né? Então, hoje as famílias reduziram o número de filhos, que antigamente eram muitos filhos, hoje não são tantos. Letra B. O que ocorreu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explica o fenômeno. Então, agora nós vamos ver a taxa de mortalidade. Então, aqui, ó, a taxa de mortalidade. Então, houve também uma queda, né? Então, a taxa de mortalidade caiu, as pessoas estão vivendo mais, né? Estão vivendo mais anos. Antigamente morriam mais cedo, hoje elas vivem mais. Então, as pessoas, está pedindo também para poder citar um motivo. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde, cuidam também melhor da alimentação, tem informações hoje mais claras sobre atividades físicas, sobre alimentação, então praticam atividades físicas, então melhorou bastante, né? Número 2, observe o mapa com a distribuição da população mineira por regiões e leia a tabela com alguns dados populacionais. Então, nós temos aqui o mapa e a gente tem a tabela com os dados também da população, né? Então, a população estimada em 2020, população no último censo em 2010, taxas de natalidade em 2009, a esperança de vida em 2017, que a gente tem aí até 77 anos. Então, a letra A, em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Então, na região central, ó, na região central, vamos voltar aqui no mapa, olha a quantidade, tá vendo? A região central está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais, então, região central. Letra B. Na letra B, a população em Minas Gerais vive em média 77 anos, vocês viram lá, né? Acima aí. Então, o que contribui para que as pessoas vivam mais? Então, é isso aí, informações sobre os hábitos saudáveis, tem mais informações hoje em dia, né? Consultas, medicamentos,
atividades físicas, como caminhadas, que muitos idosos praticam. Então, isso tudo contribui para que as pessoas vivam mais. Letra C. Qual a região do estado onde você mora? É uma região populosa? Então, você vai colocar a região que você mora. Qual é? É uma região populosa? Então, encerramos as atividades de geografia do 5º ano da primeira semana do PET 2. Te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe aí o seu like.